capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3, do em diante. O título dessa mensagem é O Tempo de Nascer para um Propósito. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Só essa parte. Salomão diz assim: há tempo para todo propósito debaixo do céu. O que está debaixo do céu? A terra. E há tempo de nascer e há tempo de morrer. Eu estava meditando sobre isso. E Deus falou muito comigo. É um versículo, irmãos, que eu já li várias vezes. E já passou batido várias vezes. Parece tão corriqueiro, embora na Bíblia nada seja corriqueiro, não é isso? Tudo é muito profundo. Mas não nos foi iluminado a verdade que Deus quer mostrar ali. Como que pode uma coisa dessa? Há tempo de nascer? E eu comecei a perguntar para Deus: como assim, Senhor, há tempo de nascer? Talvez você já diz assim: a gente nasce quando tem o tempo. Todo mundo tem a hora de morrer. Eu perguntei, e ele me deu algumas respostas, eu quero compartilhar com vocês. Amém? A questão, meu querido, é que existe tempo para todo propósito debaixo da terra. Logo depois desse versículo, Salomão diz: há tempo de nascer e há tempo de morrer. Mas o versículo acima, ele começa dizendo: há tempo para todo propósito. Por que isso? Porque quem já ouviu a frase aqui: você nasceu para um propósito, ou Deus tem um propósito para você? Então, está equivocada essa frase. A primeira está certa, a segunda não. Deus não tem um propósito para você. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus não tem um propósito para você. Deus tem você para um propósito. Deus tem você para o propósito. Quando nós falamos, você nasceu para um propósito, é literalmente, você nasceu para um propósito. O propósito existe antes de você. O propósito já existia e você nasceu para ele. Entenda, o que eu estou querendo dizer com isso, apóstolo? Vamos lá. A Bíblia diz que Ciro... Existem coisas aqui, Emanuel, na terra, que só você... Existem problemas aqui nesse tempo. Existem situações que só você pode resolver, mas ninguém. Você, com a sua persona, com a sua identidade, com o seu jeito, com as suas atribuições, somente você. Por isso, quando chegou o tempo do seu propósito, você nasceu para cumprir ele. Quem está conseguindo acompanhar? Eu vou explicando, dando alguns exemplos, vocês vão entender melhor. Quando você entender isso, a sua vida vai ser ressignificada. Vai ter um ressignificado. Por que o apóstolo está falando isso? Porque o maior segredo do diabo para nos aniquilar é a ignorância. Olha para o teu irmão e diga: a ignorância. A ignorância, irmão, é o nosso maior inimigo. Nosso maior inimigo não é o diabo. O nosso maior inimigo é a ignorância. Por quê? O diabo não tem poder contra nós. Ele usa os artifícios que ele tem contra nós. Ele é o pai das trevas. E a palavra trevas em hebraico tem a mesma denotação de ignorância. Trevas, engano, ignorância. Quem estava aqui no culto quarta-feira? Que eu falei sobre a palavra aluno. A palavra aluno significa sem luz. Por que sem luz? Porque luno é luz em grego e em latim. A é negação. O A na frente da palavra, ela no grego, tanto no grego como no latim, ela nega a palavra que vem em seguinte: ateu, ateus, não Deus. Agnóstico, não conhecimento. Aluno. Por que uma pessoa não tem luz?
O aluno não tem luz, porque não lhe foi iluminada a mente dele. Então, quando você manda o conhecimento, transmite conhecimento para aquela pessoa, você acende uma lâmpada na mente dele. Então, a palavra trevas, ela tem a mesma denotação, não é nem conotação, mas uma denotação de ignorância. Uma pessoa que ignora algo. E quando uma pessoa, como é que você é libertador quando tu descobre que uma pessoa está mentindo para você? Tem um funcionário que está roubando você todos os dias. Por que ele está te roubando? Porque você ignora o fato de que ele está te roubando. E está minando a tua finança e você não sabe o que está acontecendo. Meu Deus, está subindo dinheiro dentro da minha casa. Uma pessoa que entra na tua casa o tempo todo, que tem livre acesso à tua casa, está te roubando. E você não sabe, é uma joia que some, é um negócio que some. Você ignora isso. Está tendo um efeito e um resultado na sua vida. Eu vou ampliar mais o entendimento. Oséias 4:6 diz assim: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. O que é a falta de conhecimento, irmãos? Ignorância. Olha para o teu irmão e diga: ignorância. Qual é a forma que o pai das trevas, o diabo, o príncipe desse século, cegou o entendimento do incrédulo? Para que ouvindo não ouça, para que vendo não veja, e não resplandeça a luz de Cristo na mente dele. Ou seja, o pai das trevas, ele tem um trabalho, te manter nas trevas, te manter na ignorância. Porque assim ele anula o que você nasceu para ser nessa terra. Se você encontrar o teu propósito, para o qual você nasceu, a tua vida passa a ter sentido. Pessoas que sofrem de depressão, doenças, claro, existe doença também, toda disfunção clínica, não é só demônio. Mas a maioria dos casos de depressão vem da pessoa da insatisfação. A pessoa tem sucesso na vida, ela tem dinheiro, ela consegue medalhas, troféus, ela consegue tantas coisas, mas ela ainda fica com sentimento de insatisfação. A pessoa conseguiu passar na faculdade que ela queria, e de repente ela continua com insatisfação, um buraco, nada que ela faz tem alegria, parece ter um cataclismo, e a pessoa, meu Deus, eu sou bem sucedido, eu tenho um carro que eu gostaria, eu tenho uma esposa que eu sempre quis, por que eu sou tão cabisbaixo? Por que tudo é sem sentido para mim? Tudo é chato para mim? Entenda, irmãos, porque você ainda não entendeu o seu propósito. O que é um propósito? Imagina uma cadeira dessa. Se eu arrancar uma perna dela, ela vai continuar sendo uma cadeira? Vai ou não vai? Vai. Se eu arrancar as duas pernas da cadeira, ela vai continuar sendo uma cadeira? Sim ou não? Vai. E se eu arrancar as 4 pernas da cadeira, ela vai continuar sendo uma cadeira, sim ou não? Mas ela cumpre o propósito? Claro que não. Ela é uma cadeira que não cumpre o propósito. Então Salomão disse: há tempo para todas as coisas, para todo propósito. Há tempo de nascer, abaixo do propósito nascer. Quando o seu propósito chegou o tempo de você nascer. Deus disse para Davi, Deus disse para Jeremias: eu te conheci. Meu Deus. Irmãos, Deus ministrou tantas coisas profundas para mim, eu não vou conseguir passar por palavras tamanha profundidade que Deus ministrou no meu coração. Talvez não tenha o mesmo impacto na vida de vocês como teve na minha, mas eu quero compartilhar pelo menos uma fagulha. Espero que tenha, em nome de Jesus, na sua vida. Amém? Na verdade, isso aqui que eu estou pregando não é uma pregação, é uma meditação minha particular. Quantos estão entendendo? Deus estabeleceu um propósito. Imagina um homem chamado Alexander Graham Bell. Quem conhece? O homem que inventou o telefone. Ele entendeu que ele poderia impulsionar a voz por impulsos, estímulos elétricos. E a voz dele chegaria pelo fio elétrico a 1000 quilômetros de distância. Ele entendeu isso. Veio essa iluminação na mente dele. E ele deu a vida dele por isso. Se ele nascesse 100 anos antes, ele não cumpriria o propósito do qual ele nasceu, porque não existia eletricidade ainda. E nem fio elétrico.
Gálatas, apóstolo, você vai ficar falando de pessoas fora da Bíblia? A Bíblia é o nosso manual de existência. Ela é viva, está acontecendo tudo aqui agora. É um espelho nosso, ela nos revela. Agora, vamos lá. Imagina comigo, se Alexandre Graham Bell nascesse antes, qual modelo de telefone você teria? Deus levantaria outras pessoas? Claro que não. Entenda o seguinte, o que você tem para fazer, ninguém mais vai fazer, senão você seria substituível. E ninguém para Deus é substituível. Todos nós somos seres únicos. Tudo que o diabo quer é te botar na ignorância, porque se ele estabelecer a ignorância na sua vida, olha o que Deus disse, o meu povo sofre por falta de conhecimento. O meu povo, não é qualquer um, o meu, ou seja, você, eu. Irmãos, entenda o seguinte, apóstolo, eu sei qual é o meu propósito. Eu nasci para ser cristão. Não! Tu não nasceu para ser cristão. Porque você existe no plano de Deus antes do cristianismo. O cristianismo existe porque você existe. Porque o homem pecou no Éden, Jesus veio, morreu na cruz, para nos ligar a Deus e ao nosso propósito original. O cristianismo existe para ajudar você a cumprir o teu propósito. Se Jesus quisesse só te salvar, você aceitaria Ele agora e Ele te mataria amanhã. Mas por que você ia te salvar, Ele ia te salvar e você ia morar no céu? Por que tu aceita Jesus hoje e Ele te mata amanhã? Por quê? Porque há tempo de nascer, há tempo de morrer, abaixa o propósito. Alguém pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Entenda, amigo. Ele olhou para Jeremias e disse, eu te conheço antes de você nascer. No ventre da tua mãe, Davi disse, antes de você existir, eu te conheço. Irmãos, isso é muito profundo. Você tinha uma história antes de você nascer. Quando você nasceu, você começou a viver o que Deus já tinha terminado. Eu vou ser mais... O manto vai desenrolando. Eu quero que vocês pensem no mesmo nível que eu. Eu não vou descer o nível de pregação nenhuma. Eu quero que vocês me alcancem. Porque o mesmo Deus que me revelou para vocês. Amém? O teu futuro já é passado para Deus. É isso que eu quero que você entenda. Deus não começa nada antes de ter terminado. Deus te viu pronto. Se você viver na ignorância, o mundo vai ser imperfeito, porque você ia tornar o mundo mais perfeito, porque o seu propósito é perfeito, porque foi Deus que te deu. Se você não entender qual é o teu propósito, a sociedade vai ser danificada em alguma área que só você poderia exercer. Tudo que o diabo quer a pessoa achar que aceitou Jesus, que é crente, e ela já cumpriu o propósito dela. Já sou crente, frequento a igreja, agora eu vou para o céu. Pronto, esse não é. Você é de Deus, pertence ao povo de Deus, mas o diabo ainda governa você, te colocando nas trevas da ignorância. Quando dentro da igreja, ele tapa os seus olhos para o teu propósito. Por que o diabo investe tão grande em você? Eu não gosto de falar do diabo, irmão, porque eu não gosto de dar moral para ele. Mas eu não posso deixar de falar dele, porque senão vocês vão continuar cada vez mais enganados. É por isso que ele investe em você, dizendo que você não tem importância, porque você é aleijado, ou porque você é gago, ou porque você nasceu pobre, ou porque tua mãe te abandonou, é porque teu pai te abandonou. Aí Deus diz assim, olha, quando chega o tempo certo de estabelecer o propósito, eu faço você nascer. Propósito. O teu propósito vem por cima e você nasce. E o propósito se estende. E outra pessoa nasce para cumprir aquele propósito.
O diabo cega entendimento. Se o diabo também tivesse desejo só de te matar, ele ia só querer te matar. Mas a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele quer roubar primeiro, destruir, depois matar. Porque senão ele viria só para matar, matar, matar. Se o diabo te matar, ele faz um favor para Deus. Porque tu é salvo, ele não quer te matar. Ele quer te colocar na ignorância. Porque muitas pessoas vão para o inferno na sua ignorância. Aliás, até a palavra ignorância foi deturpada. Fulano é muito ignorante, é boçal. Boçal, besta quadrada, qualquer outro nome que puder dar. Transferiram isso para ignorante, para poder burlar o que significa de fato a palavra ignorante. Fulano é muito ignorante, da pessoa que ele é grosso, boçal, não é isso? Ogro, não. A palavra ignorante vem de não conhecer, de ignorar. O que ignora, o que rejeita o conhecimento. Mas não é qualquer povo que está sendo destruído. É o meu povo que está sendo destruído. Está sendo arruinado. Está sendo derrotado dentro da igreja, porque não entendeu o seu propósito. O propósito para o qual nasceu. Posto, o propósito. Tá vermelhinho o negócio aqui assim. Tá bom agora. Glória a Deus. Tá bom, tá bom. Tá bom, em nome de Jesus. Tá bom, meu filho. Vamos lá, rapidamente, em Provérbios. Quem pode abrir comigo? Provérbios 19, 21. Muitos são os propósitos que há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Eu gosto daquela outra versão que diz assim: muitos são os planos. Qual é que está aqui plano? Qual é a versão que está plano? Teu. Muitos são os planos do coração do homem. Muitos são os planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá ou permanecerá. O que isso te leva a entender isso? Engano. Muitos são os propósitos do coração do homem. Os planos. O coração do homem faz muito plano. Mas se não for o propósito que você nasceu para ele, não serve para nada. Você vai andar vagando. Olha o que Deus disse. Não é profundo, gente? Muitos. Eu vou dizer que existem planos que nós fazemos que são nossos. Desejos de infância. Nós ouvimos os nossos pais dizendo: ah, como é bom morar num sítio, como é bom morar numa casa de praia. E aí você cresce com o sonho do teu pai. E aí aquilo acaba virando seu plano também, não é isso? Olha o teu irmão e diga: muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito do Senhor que prevalecerá. Ah, eu queria morar num sítio. Não, tu não vai ser sertanejo, nem Silva. Os propósitos do Senhor. E existem planos que são saudáveis, mas são só desejos nossos, planos nossos. E existem os planos que o diabo coloca no nosso coração, que vem pela inveja. Tu vê uma pessoa morando num sítio bonito, tu vê outra morando na beira da praia, e aí de repente tu vai lá fazer uma visita, tu fica com aquele desejo, o diabo fica assim: tu poderia ter isso também, tu poderia ter isso também. Aí o diabo começa a colocar planos no seu coração para distrair você do propósito do qual você nasceu. Mas quando nós buscamos o Senhor, quando nós mergulhamos no Senhor, quando nós... Glória a Deus.
Aleluia. Glória a Deus. O plano do diabo era querer que eu não usasse os microfones. Não pode espiritualizar tudo não, irmãos. Nem tudo é o diabo, não. 99,999 é. Amém? Mas olha só que tremendo. Ele disse, antes de você ser formado, eu já te conhecia. Deus sabia tudo sobre você antes de te formar, irmão. Isso é impressionante. Ele sabia a tua altura, as suas aptidões, o seu tudo. Onde está isso, apóstolo? Efésios 1:3. Porque Deus nos criou nele, nos projetou nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Nos projetou. E aí você diga para mim assim, apóstolo, Deus me criou para um propósito. Você pode fazer os planos que estão no seu coração, mas tu vai viver cabisbaixo, infeliz, porque você não está na veia profética do que Deus tem para você. Mas no dia que você encontrar e se conectar com o propósito que Deus tem, a alegria do Senhor vai tomar conta do teu coração. Às vezes, irmãos, o que é bom, nem tudo que é bom é agradável. E nem tudo que é agradável é bom. Mas olha o que o apóstolo Paulo disse. O apóstolo Alexandre falou isso aqui, não foi? Tomar Coca-Cola é agradável, não é? Uma Fanta. É agradável. Mas é bom? Não. Vai fazer mal pro teu rins. Tomar boldo é bom. Mas é agradável? Mas faz bem. Agora olha o que Romanos disse. Paulo diz em Romanos 12:2 diz assim: e não se amoldem a esse mundo, mas transformai-vos pelo entendimento da palavra, pelo vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita. A palavra de Deus e a vontade, o propósito de Deus para nós, irmãos, é boa, é agradável e perfeita. Essa conexão, esse ajuntamento só encontra no propósito de Deus para você. Não encontra em lugar nenhum. E ainda tem o perfeito ainda em cima. É a mesma coisa que tu misturar boldo com Coca-Cola e nada te fazer mal e ainda ser agradável. Um exemplo. A vontade de Deus é perfeita. Como que um homem consegue viver somente na vontade permissiva de Deus? Vive como se vivesse como um animal. Um dia está alegre, um dia está infeliz, um dia está para baixo. A mulher pergunta, o que aconteceu contigo, amor? Não sei lá, está mal-humorado. O que aconteceu? Falta a ignorância, a ignorância, as trevas da falta do propósito. Porque quando você encontra com o teu propósito, aquele que Deus te criou para cumprir ele, você dorme pensando nele, acorda pensando nele, você tem alegria, tem fome, tem força, tem vontade de viver, depressão não te alcança nada, porque você se conectou com aquilo que você foi criado antes da criação do mundo, irmão. Agora você pode dar outra salva de palmas. Aleluia! Eu te conhecia. Apóstolo, se o senhor não me provar isso na vida de Jesus, então tudo que o senhor falou para mim é balela. Então vamos lá? Vamos. Gálatas 4. Versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estão debaixo da lei. Quando chegou a plenitude do tempo, o tempo certo, até o Filho de Deus nasceu no tempo certo, na plenitude do tempo. O anjo apareceu para Maria e disse, agraciada. Agraciada? Porque o Salvador, ele vai ser gerado. O Espírito, como eu não tenho marido? O Espírito Santo descerá sobre ti. E a tua prima, Isabel, aquela que diziam que era estéril, que não ia ter filho, ela já está avançada de idade, ela já está grávida de 6 meses.
Ela já não via Isabel há muito tempo. Não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha nada, morava numa cidade distante. Ela já está grávida de dizer, isso será por sinal. E quando ela vai, porque ela saiu para casa de Isabel, porque naquele povoado ali em Belém, ela ia ficar malfadada, com certeza grávida antes de casar, ela compromissada. Para fugir de tantas situações, não é isso? Ela foi se refugiar na casa da prima. E quando ela chega, a Bíblia diz que Isabel, ai meu Deus, vê se essa passagem, essa palavra de Salomão, há tempo de nascer, não começa a criar uma vida dentro de nós. Quando ela bota o pé na porta, Isabel também não sabia de nada da vida dela. Isabel começa a profetizar. A Bíblia diz que o Espírito Santo possui o menino que estava dentro dela, João Batista, já pentecostal, o único batista pentecostal que eu conheço. Era João. A Bíblia diz que o Espírito Santo possui ele dentro do ventre da mãe. E ela começa a profetizar, bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. E o Espírito Santo começa, e a criança começa a se, porque desde o momento que tu entrou aqui, a criança que está no meu ventre, começou a se sacudir toda, com a presença da criança que está no teu ventre. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor? João Batista estava dentro do ventre assim, meu propósito chegou! O meu propósito está no outro lado! E o meu propósito está nascendo, eu estou nascendo para o meu propósito. Irmãos, Deus tinha para Zacarias e tinha para Isabel um propósito. Ter um filho. Não foi 2 ou foi 3. Então, o escritor deixa bem claro que o anjo diz, aquele que dizem ser estéril. A Bíblia não diz que ela era estéril. Mas é lógico que uma mulher com 60, 70 anos de idade, todos vão dizer que ela é estéril. Então, olha o que o anjo aparece para Maria e diz, aquela que diziam ser estéril, já está grávida de 6 meses. Diziam. Obrigado, Senhor. Ela não era estéril, diziam, e foi catalogada assim. O que tem falado, as pessoas têm falado a seu respeito. Não é a verdade. É porque não chegou o tempo de João Batista nascer. Há tempo de nascer. Por que João Batista iria nascer antes do propósito dele? Se ele disse, Kol, Koré, Bamidbar, a voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor. Se ele nasceu para preparar o caminho do Senhor, ele veio à frente 6 meses, mas o propósito já estava sendo gerado, porque o propósito é eterno, e o Filho de Deus, ele passou pelo ventre mariano, mas ele não nasceu há 2000 anos atrás. Ele é Deus desde a eternidade. Ele é filho, mas ele é pai, porque disse, ele é o pai da eternidade. Senhor, cadê meu filho? Por que a minha mulher é estéril? E o Senhor quieto. Está se importando o que as pessoas dizem de você? O Senhor me abandonou. Tu és sacerdote, Zacarias, da linhagem de Abias, da linhagem de Arão. Tu lembras que um da tua descendência, chamado Eli, nem era fiel a Deus igual você? Deus honrou os lábios dele quando pôs as mãos sobre Ana e Ana gerou. Será que você, sendo mais íntegro do que ele, tu não tem capacidade de colocar a mão na cabeça da tua mulher e fazê-la gerar? Quantas vezes Zacarias colocou a mão e disse, Senhor, aqui eu profetizo que essa mulher, como fez Isaac, como sacerdote. E aí chegou o dia do sorteio, e aí chegou na hora dele entrar no santo lugar para prestar o serviço. Ele disse, eu vou ter que servir mais um culto religioso. Eu vou ter que ir lá oferecer mais um culto religioso.
Mas eu vou porque eu tenho compromisso. Olha para o teu irmão e diga, tenha compromisso. Porque aquele que tem compromisso vai se encontrar com o seu propósito. Ele não estava com vontade. Qual é o pastor, qual é o líder que tem vontade de servir a Deus, sabendo que tem 80 anos, 90 anos, a única coisa que ele queria era o que o vizinho tem 10, 15, ele queria só um. De que adianta ir prestar um culto para um Deus que abençoa todo mundo e não abençoa ele? E a Bíblia diz que quando o anjo, ele foi oferecer um culto religioso, eu já até sei o que vai acontecer. Eu vou chegar lá na igreja, vamos colocar em pé para abrir o culto. Senhor, em nome de Jesus, toma a chave desse culto. O Felipe vai começar o louvor. Outra menina vai cantar, vai ter 4 louvores, as meninas da dança vão ficar assim. Eu já até sei o que vai acontecer. E depois eu vou embora. Se o apóstolo terminar 8h30, às vezes ele acaba, eu ainda chego em casa e ainda vejo um pouco do Fantástico. Se ele acabar 9 horas, eu estou no lucro. Se acabar 9h30, eu já começo a reclamar. Eu já sei tudo o que está acontecendo. Eu já sei tudo. Está tudo no meu governo. Mas mesmo assim eu vou. Porque ontem eu orei e Deus não fez o milagre. Ontem de ontem eu orei e também não fez. Ontem de ontem também não. Mas aí o Espírito Santo diz, vai no teu compromisso. Vai pelo compromisso, porque ninguém vai perder nada em obedecer. Vá pelo compromisso, eu te dei um cérebro, cumpre o teu propósito. E aí ele vai, e quando ele entra, um anjo aparece para ele, Zacarias! Ah, meu Deus, imagina você estar num culto, uma hora dessa, um anjo aparecer para você, olha para o teu irmão e diga, um anjo vai aparecer para você. Deus vai te tomar no sobrenatural uma hora dessa. A palavra dele basta. Porém, uma experiência espiritual é o direito de todo crente. E hoje aparece para ele e diz, a tua mulher vai ficar grávida. Ele duvidou. O anjo disse, tu duvidou? Então você não vai poder contar o milagre. Tu vai ficar mudo até a criança nascer. Porque olha, eu vou cumprir pela minha promessa. Porque como você não teve fé, tu também não pode dar júbilo do teu milagre. Eu vou responder as tuas orações, mas você não vai celebrar. O nome dele vai ser João Batista. João, perdão. Batista era o ofício dele, porque ele batizava. Foi conhecido como João Batista, porque ele batizava. Quando a criança nasceu, perguntaram para ele, Zacarias, qual é o nome da criança? Ele pegou uma tabuinha e escreveu, John, João, Yohanan em hebraico. Escreveu Yohanan. Voltou a falar. Aí ele disse, glória a Deus. Sabe, irmãos, Deus não vai fazer você gerar algo fora do propósito só porque você quer. Só para satisfazer o teu ego. Só porque tu anda na rua e o pessoal diz, ainda nem tem uma casa própria e é crente, é dizimista. Deus não vai fazer só para o teu ego. Deus vai fazer quando você tiver um propósito no teu coração com isso. Deus não vai fazer algo te estimulando no nível da tua alma. Ele vai fazer tudo na sua vida quando estiver em consonância, a tua vida estiver em consonância com o propósito dele. Por que João Batista teria que nascer? Se Jesus, o propósito dele não tinha nascido ainda. Por quê? Quem está entendendo, irmãos? Olha para o teu irmão e diga, há tempo de nascer. Diga, há tempo de morrer. Há tempo para todo propósito. Na terra. Debaixo da terra. Mas aí você me diga assim, qual é o meu propósito? Debaixo do céu, perdão, no céu, debaixo do céu. Até debaixo da terra. Porque ninguém morre e não vai para debaixo do... Vai para onde? Até quando a gente erra, a gente acerta. Mas eu quero deixar você tranquilo, porque você fala assim, eu nasci para o propósito. Jesus sabia qual era o propósito dele, sim ou não? É lógico.
Mas ele era 100% homem e 100% Deus. A humanidade de Jesus, as pessoas criam uma ideia de Jesus, Felipe, ilógica, tão espiritualista, que é fora do imaginário humano e é sem lógico. Sem lógico. As pessoas imaginam que Jesus nunca caiu. Quando era criança, nunca tomou um tombo. Ah, criança, não fazia malcriação para a mãe. Eu não quero comer, eu não quero tomar banho. Todo mundo imagina Jesus, aquele menino com o cabelo penteadinho, que a mãe fala, Jesus vai tomar banho. Já estou indo, senhora mamãe. Jesus vai chegar à visita, se comporta. As pessoas acham que ser humano é pecado. Você pode errar, irmãos, mas não pecar. Agora, todos nós, diga todos nós, temos natureza de pecado. Ele não tinha natureza de pecado. Ele era santo em tudo. Mas ele era 100% homem. E era 100% Deus. Ele comia. Ele bebia. Ele andava. Ele tomava banho. Exalava o odor dele. Porque ele era um ser humano. Olha para o teu irmão e diga, eu estou começando a compreender. É por isso que as pessoas, quando aceitam Jesus, elas querem ser mais Deus do que Jesus. Jesus se esvaziou para ser homem e as pessoas querem ser Deus. Ele começa a ser isso, daqui a pouco ele quer ser rei, depois de ser rei ele quer ser divino, igual os faraós, igual os Césares. Vocês têm plural para César? Mas ele disse, sou Deus, sou divino. E Jesus, sendo Deus, ele se esvaziou de toda a sua glória e se fez homem. Por isso ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito. Quem pode dar uma salva de palmas para ele? Maravilhoso, né? Que Deus maravilhoso. Aí, olha o que ele diz. Olha que simplicidade. Ele vai sendo convidado para uma festa de casamento. E quando ele chega naquela festa de casamento, ele não tinha realizado nenhum milagre ainda. Nenhum milagre. Por que convidaram Jesus para aquela festa de casamento? Ele foi criado em Nazaré. Aquele homem que estava casando, nenhum homem casava antes de 30 anos de idade. Provavelmente era amigo de infância dele. A mulher casava antes de 30 anos, mas o homem não. Então imagina, um amigo de infância, brincou com ele. Se tinha bola de gude, se tinha carrinho de rolimã, ele brincava com ele, cresceu com ele. Por que aquele homem chamou Jesus para o casamento? Porque Jesus era agradável. Ele não chamou Jesus para fazer milagre. Por que ele não chamou Jesus para fazer milagre? Porque Jesus principiou os milagres dele, protagonizou o primeiro milagre dele nesse dia. Então, esse homem não chamou Jesus para o casamento por interesse, mas porque ele era agradável. E os crentes querem parecer mais espiritual e milagreiro do que Jesus. Quando eles andam na rua com a cara amarrada, parece que está saindo poder de dentro deles. Eu sou o Raiden, do Mortal Kombat. Não encosta em mim não, porque a minha santidade vai te fulminar. E Jesus sentou ali, ele ria, brincava, até o momento que acabou o vinho. E aí Maria olhou para ele e disse, Jesus, acabou o vinho. O que tenho eu contigo, mulher? Não é chegada a minha hora. Era chegada a hora de Jesus ou não? Alguém pode me responder? Era ou não? Se não era chegada, por que ele fez? E se ele fez, por que ele disse que não era? Então Jesus errou? Meu irmão, olha a humildade de Deus. Jesus, em algumas partes na Bíblia, deixa bem claro que ele tinha flashes de alguns momentos de onisciência e outros momentos não.
porque ele se esvaziou de toda a sua glória, poder, mas dos seus atributos foram diminuídos. É chamado de kenosis em grego. A diminuição dos atributos dele, para que o sacrifício vicário fosse aceito como homem, ele teve que tanto se esvaziar dos seus poderes, de toda a sua glória, e diminuir os seus atributos. Quem está entendendo? Porque ele tinha que morrer como homem. Para o sacrifício dele redimir os homens. Então imagina só, ele estava ali, e até ele estava confuso de quando ele deveria começar o seu ministério. Não do seu propósito, porque desde o início ele sabia que o propósito dele era nascer e morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Mas quando começar? E aí, olha aqui a submissão. A Maria, que não é a mãe de Deus, é aí que existe um engano da Igreja Católica, que Maria não é a mãe de Deus, Maria é a mãe da linhagem humana de Cristo. Isso é inegável. Ela foi gerada. Mas Jesus é filho de Deus. E Maria não é mãe de Deus. Maria é mãe de Jesus, a linhagem humana de Jesus. Ela gerou. Por isso Jesus se fala com ela mulher. Mulher, não chama ela de mãe em momento nenhum. Não tem uma passagem na Bíblia que chama ela de mãe, mas chama mulher. Você é serva minha. Eu nasci de você, mas você é minha serva. Como hoje a apóstola Natália gera Jesus na vida de outras pessoas. Como eu que sou homem gero Jesus. Nós somos servos para gerar. Ela gerou fisicamente Jesus, o propósito. Mas ela não é a mãe. Mas olha só como que Deus é perfeito. Ela tinha toda a doutrina, toda a sabedoria para lidar com a linhagem humana do Filho de Deus. E ele não tinha que nascer naquela casa, naquele ambiente, que aquelas pessoas tinham um caráter ilibado para ensinar o Filho de Deus a doutrina humana. Embora a sabedoria de Jesus vinha de Deus. Olha como que aquela casa era perfeita, que ambiente perfeito, saudável, pessoas educadas, pessoas que sabiam lidar, que temiam a Deus, agraciada de fato. E aí ela olha e diz assim, para os serventes, faça tudo conforme ele mandar. Ele entende, olha, o meu pai está usando ela para despertar o meu chamado. Às vezes, irmãos, Deus, ele usa o teu pastor, a tua mãe, o teu pai. Tua mãe é uma mulher de Deus, a tua mãe é o teu pai é um homem de Deus. Porque se ele não for, de repente pode confundir tua mente, porque a Bíblia diz que eu não devo andar no conselho do ímpio. Embora o conselho do pai sempre é bom para o filho. Um conselho, um pai pode dar um conselho, mas um direcionamento, só quem é espiritual igual você que pode te dar. E aí Deus diz assim, chegou tua hora. E usou quem? A mãe, a serva. E quantas vezes eu subo aqui no púlpito, e quantas vezes a tua líder de célula ou o teu líder diz, chegou o teu tempo do teu propósito. E você fica, não, estou esperando Deus falar comigo. Entenda, meu querido, Jesus era tão submisso a Deus, ao seu Pai, que ele orava frequentemente para não fugir e não largar o seu propósito. A Bíblia diz que Jesus orava. Meu irmão, se Jesus precisava orar para não abandonar o propósito, significa que você e eu temos que orar muito mais do que ele. Porque ele, sabendo quem ele é, que é Deus, Filho de Deus, ele orava para ser dependente do Pai, para não abandonar o propósito. Tanto que quando ele está ali naquele monte, antes de ser crucificado, ele diz, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Porque o Espírito, olha o que ele diz para o discípulo, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Quando um crente diz assim, tu sabe, né, pastor, a carne é fraca. Não, eu não sei. Jesus não me ensinou isso. Jesus não me ensinou esse versículo para poder dar vazão ao pecado. Jesus diz assim, olha, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Sabe por que o Espírito está pronto? Porque ele tinha uma vida de oração. O Espírito tem que estar sempre pronto para você não fazer a vontade da carne. Ele disse, eu não vou largar o propósito. Sabe por quê?
Porque, Pai, eu estou com vontade de largar. A minha humanidade está com medo, mas contudo, seja feita a tua vontade. Você tem orado para cumprir o propósito? Se você não tem orado para cumprir o propósito, você sempre vai achar que o teu propósito, na verdade, não é o teu propósito. Porque você vai andar muito mais na fraqueza da carne do que no fortalecimento do espírito. Você vai achar que o pecado sempre é o que Deus tem, o que você nasceu para ser. Eu nasci para ser crente, eu não nasci para ser crente. Como você pode dizer isso se você não ora como Jesus ora? Se não é dependente do Pai como Jesus é? E até Jesus acatou um direcionamento humano de uma serva, numa condição de serva. Ele disse: mulher, o que eu tenho contigo? A minha hora não chegou. Ele falou categoricamente, mas logo em seguida ele fez. Sabe por quê? Entendi, opa, o momento tá bom, o ambiente está amistoso, tem amigo, mas eu estou no meio de uma festa, mas a vida não é uma brincadeira. Eu estou nessa terra por um propósito. Enche as talhas de água. Transformou em vinho. Sabe o que significa? E todos os discípulos creram que ele era o Filho de Deus. Quando você está numa festa de aniversário de um parente, de um amigo, e os teus discípulos estão perto, você tem que sempre pregar a palavra, orar por alguém. Os seus discípulos têm que ver você orando ou pregando, porque os seus discípulos vão saber que você é de Deus. Quando, até no meio de festa, você não se distraia do seu propósito. Agora você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Muitos são os planos do coração do homem, mas os planos do Senhor é o que prevalecerá. Entenda, quem é o nosso Criador? Deus. Imagina que um homem cria um carro e no manual do carro diz tudo que o carro pode fazer. E aí tem uma draga ali parada e aquele carro pensa que pode fazer o que uma draga pode fazer. Agora imagina que tem uma pedra enorme e você diz: eu vou arrastar essa pedra com esse carro. E tu amarra uma corda na pedra. E tu começa a arrastar a pedra. E no manual o Criador disse: esse carro não tem potência, não tem capacidade para isso. Ele não foi feito para isso. Mas tu diz: eu vou fazer isso. Eu vou arrastar essa pedra. E quando tu começa a arrastar, a traseira do carro solta. E o solta o para-choque, solta tudo, danifica o carro. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E aí você vai dizer: a culpa é da pedra. A culpa é da pedra, gente. Você vai dizer: a culpa é do Criador? Possivelmente não. Possivelmente você vai dizer: eu sou ignorante. Quão ignorante eu sou. Quando você pegar o manual, este carro comporta 5 tripulantes. É tripulante que se diz de carro? Não, né? Marinheiro, tripulante é Oi? Passageiro. Olha eu dando uma de... É porque eu tinha que falar de Jonas. E aí esquecendo. E aí, esse carro, ele tem isso, tem aquilo. Mas não está aqui que pode rebocar uma pedra mais pesada do que o carro. Por que que eu não li o manual antes? Eu acabei com o meu carro. Acabei. Porque estava cumprindo um propósito que não era. Sabe quando a vida se torna pesada para você? Quando você quer arrastar pedras que não era para você arrastar, porque deixou de ler o manual da tua vida. Você nasceu para o propósito. Você nasceu para o propósito. Você nasceu para o propósito.
O propósito nasceu antes de você, e você foi gerado para um propósito. O propósito de Jonatas era converter a cidade de Nínive, e ele disse: não, eu vou para Tarse, muitos planos tem no meu coração, eu vou para Tarse, vou criar um laguinho de peixe, vou criar umas vaquinhas, eu não quero saber de pregar em Tarse. E ele entra no barco. Meu irmão, entenda, você vai atribular a vida de todo mundo que convive contigo se você andar na contramão do teu propósito. O barco, as pessoas estavam muito bem antes de Jonas subir naquele barco. Ele estava dormindo o sono do justo, mas a tempestade veio sacudindo o barco, porque estava fora do seu propósito. O que nós fazemos contigo, meu camarada? Me joga para fora do barco. Ele mesmo já sabia. Irmãos, quando você não sabe o seu propósito, pode sair o dia inteiro, ganhar dinheiro, voltar com muito dinheiro, voltar com tudo. Quando tu chega em casa, tá de cara fechada, a tua mulher pensa que vai ganhar um abraço, tá o cara lá murmurando, não sei o que lá, aquilo outro, o filho nada, não tem lugar dentro de casa, agita a casa, agita todo mundo, não sabe, a pessoa murmura, o marido comprou uma roupa, não quero essa, comprou a máquina de lavar que ela gostaria para facilitar a vida dela, nada tá bom, vai atribulando, e todo mundo que entra no teu barco sai atribulado, na tua casa, tu é um problemático, tudo está dando errado. Meu irmão, encontra o teu propósito e vai ser feliz. Em nome de Jesus. O peixe agarrou ele, um grande peixe. Imagina uma baleia. A Bíblia não diz que era uma baleia, mas um grande peixe. Engole ele e fica 3 dias no fundo do mar. E ele está dentro da baleia. E ele ora dentro da baleia. Não me leve como ignorante. Eu estou citando baleia, mas um grande peixe. O grande peixe que eu conheço é a baleia, embora a baleia seja mamífero. Né? Só uma ilustração. Poderia existir um outro maior que a baleia. Por que ele não orou antes? Por que ele teve que ir lá para o fundo do mar, para o fundo, para o abismo, para orar? Talvez você esteja hoje, sabe aonde? No fundo da baleia. Além de estar dentro da baleia, a baleia estava no fundo. Então você estava no fundo do fundo. Talvez você chegou aqui hoje, no fundo, no fundo, no fundo. Mas se você orar, Deus vai te vomitar na direção do teu propósito. Sabe qual é o interessante? O peixe não jogou ele na beira da praia em Nínive. Ele soltou ele na beira da praia, ele teve que andar 200 quilômetros até a cidade de Nínive. Que a cidade de Nínive, na Síria, a capital da Síria, não era na beira da praia. Então imagina, Deus faz de propósito. Botou 200 quilômetros, pode ser daqui em Cabo Frio para ele andar para dizer: vai cumprir ou quer voltar para o fundo do mar? Olha, Jonas, mas eu vou morrer, Senhor. Tu já está morto. Se você não cumpre o propósito para o qual você nasceu, você já morreu. O fundo do mar é lucro para você. Eu estou te dando a oportunidade de viver. Eu estou não te obrigando a fazer algo, mas eu estou te lançando, te projetando para o centro da tua existência, cadeira sem perna. A tua vida está um vácuo. Está vazia. Está parada, está apática. Você está nas trevas, está na ignorância. E o Senhor quer revelar para você o teu propósito, o qual você nasceu. Se coloca de pé.